Bom, gravando agora. Então, hoje nós vamos falar sobre a China. A gente vai falar principalmente sobre a história, um pouquinho de história da China, principalmente a Revolução Chinesa, a Revolução Comunista, que vai dar, basicamente, todo, vamos dizer assim, como é que fala? Já comecei a gaguejar. Vai dar todo a armação do que vai ser a China hoje, né? Então, muito do que a China é hoje é graças à Revolução na década de 40, né? O alicerce do Estado chinês forte, da economia de mercado, já estava, ou pelo menos foi sendo desenvolvida durante os anos de Revolução, tá bom? Mas, para começar, como eu sempre faço, antes disso, né, um geralzão aqui da China. Eu pensei que ia começar já direto com questões físicas, mas não, um geralzão. A China hoje é uma potência, é um país, é o principal país emergente, né? E aí vamos conceitualizar o que é um país emergente. Países emergentes são países que tiveram um crescimento econômico nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas aí, né, comecinho do século XXI, mas que tiveram um processo de industrialização atrasada, né? Que é o exemplo de China, é o exemplo de Brasil, é o exemplo da Rússia também, porque a Rússia, depois que houve. A Rússia já era industrial, né, durante a Guerra Fria, mas depois que houve a abertura econômica, né, o final da União Soviética, a Rússia teve que se desenvolver novamente, teve que criar novas indústrias e abrir o mercado, né? Então a Rússia também é um país emergente. Aí a gente tem os países do BRICS, né? A Índia, a África do Sul também. A gente pode falar da Turquia. A Turquia é um grande país emergente hoje. Inclusive a Turquia tenta entrar na União Europeia já há alguns anos, né? Tenta cumprir todas as especificidades que a União Europeia pede para os países que querem entrar na União Europeia. Países ali do Sudeste Asiático, Malásia, Vietnã, são países emergentes importantes também. A China desponta como principal deles, tá bom? E é a economia que mais cresce do mundo, inclusive agora na pandemia, os países estão amargando aí uma queda do PIB de 4, 5, 10%. A China vai crescer pelo menos uns 5%, vinha crescendo quase 10% durante a pandemia, só vai crescer 5%, tá bom? E hoje, mais do que uma potência econômica, uma potência comercial, a China também é uma potência geopolítica. A gente vai falar mais para o finalzinho da aula a questão de Hong Kong, a questão do Mar do Sul da China, né? Como que isso vem se intensificando nos últimos anos, essa disputa geopolítica, principalmente com os Estados Unidos. Não é só uma disputa comercial, mas também uma disputa geopolítica, tá bom? A China tem um grande território com grandes reservas naturais, isso também tem ajudado, né, e ajudou bastante esse crescimento econômico. Um elevadíssimo número de habitantes. A China é o país com maior número de habitantes, mais ou menos 1,4 bilhões de habitantes. Isso pode trazer consequências, porque é muito difícil administrar e ofertar tantos serviços básicos assim, essenciais para 1,4 bilhões de habitantes, embora a China venha crescendo. Tem a questão de esse 1,4 bilhão de habitantes também são 1,4 bilhão de consumidores, né? A China, claro, tem como alicerce da sua economia as exportações, mas boa parte do que é produzido na China fica no mercado interno, né? Então a China tem um mercado interno que consegue, vamos dizer assim, consegue dar maior dinâmica para a sua economia, tá bom? Porque as pessoas consomem, não tanto como Estados Unidos ou como a Europa, mas sim existe um mercado consumidor muito grande dentro da China. E esse dinamismo econômico que a gente vem falando, né? A gente tem que falar da China, a gente tem que separar a política da economia, né? Embora a gente quase nunca separe os dois conceitos, é que na China existe uma divisão. A política é completamente dominada por um único partido, que é o Partido Comunista Chinês, né? Não existe outros partidos na China. A gente pode chamar de ditadura chinesa? Podemos, né? Porque países antidemocráticos não gostam de liberdade de expressão, não gostam de liberdade de partidos políticos, e a China centraliza tudo isso num único partido, com grandes problemas também de liberdade de expressão, tá?
Então, sim, é um país ditatorial, né, por causa desse regime político, mas no ramo da economia, a China é aberta, né? A China tem uma economia que a gente chama uma economia de mercado, onde as ações econômicas vêm diretamente do Partido Comunista, e aí a contradição, né? Onde essa ação vem do Partido Comunista, esse comando vem do Partido Comunista, mas a economia ela é aberta, existem empresas estrangeiras, norte-americanas, europeias, dentro do território chinês, trazendo investimento, pagando impostos, e fazendo a economia chinesa crescer. Então, é essa economia de mercado que a gente se relaciona à China hoje, né? Quando eu falei de Rússia lá atrás, a gente também falou da história da Revolução Russa, né? A Rússia tinha um projeto, mais ou menos a União Soviética tinha um projeto de ter um pouco essa economia de mercado durante os últimos anos da União Soviética. Não deu certo, né? Mas a ideia da União Soviética ali nos anos 80, anos 90, era ter também uma economia de mercado nos moldes do que a China é hoje, né? A União Soviética caiu por terra, mas a China acabou ocupando esse espaço, beleza? E a China também tem uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, assim como os Estados Unidos, acho que Canadá, Alemanha e França também tem uma cadeira. Aliás, não, é Estados Unidos, França, Alemanha, Rússia e China, né? Esses países permanentes, eles têm direito a veto nas ações militares que a OTAN e que a ONU faz ao redor do mundo. Beleza? Só um panorama em geral do que é a China hoje. O território chinês, a gente tem várias divisões do território chinês, né? E a gente também tem a China um país bem heterogêneo, né? A China não tem uma coesão social, não tem uma única etnia, não tem uma única religião, são várias regiões muito diferentes umas das outras, e isso, por vezes, traz alguns problemas para o governo, né, comunista, para o Partido Comunista Chinês. Inclusive nessa região aqui, a Xinjiang, né, que é o Xinjiang também, a gente vai falar mais para frente, tá? Mas existem 5 regiões autônomas, né, na China, ou seja, que estão dentro do território chinês, mas que teoricamente têm certa autonomia política e certa autonomia econômica também, tá? A Mongólia Interior, aqui em cima, né? Xinjiang, ou Xinjiang, que é essa área aqui, onde existem muitos chineses muçulmanos, né, e partes orientais também, do Oriente Médio. Ali tem mais recentemente um conflito muito grande da etnia Han, que é a principal do país, com esses chineses muçulmanos que moram na região. A China vem incentivando a migração de Hans, né, de chineses Hans da etnia Han para a região, para ocupar a região e meio que tomar culturalmente a região, né? E os chineses muçulmanos, eles acusam o Partido Comunista de tentar suprimir a cultura, de tentar suprimir a religião muçulmana nessa região, tá bom? A questão do Tibete, a China invadiu o Tibete, tomou o Tibete, ali também tem nascentes de rios, algumas reservas minerais, isso é histórico, né, dessa invasão chinesa no Tibete. Tibete hoje é autônomo, mas ainda responde algumas áreas ao Partido Comunista. Essa região mais ao sul de Guangxi, né, localizada no centro-sul, a maior os maiores, aqui tem outra etnia, que são os Zhuang, nem o Han, nem os muçulmanos, outra etnia também, que causa certo conflito. E aqui embaixo, na Mongólia Interior, tem a Ningxia, né, que são os iugures, outro conflito étnico dentro do território chinês. A gente está muito acostumado, então, a ver a China, essa potência econômica, mas internamente ela passa por vários conflitos étnicos, vários conflitos religiosos, que acabam tornando a situação da sociedade chinesa um pouquinho mais complexa do que a gente está acostumado, tá bom? Sobre o relevo, agora sim sobre geografia, né, física, a China tem um grande contraste geográfico, tanto a leste quanto a oeste. Aqui a leste, aliás, a oeste, a gente tem um deserto chinês, né? Então uma área montanhosa de deserto. O interior da China é muito pouco ocupado, não tem tanta população por causa desse relevo que é mais acidentado,
né? Muitas montanhas, tem o Planalto do Tibete, ali a cadeia dos Andes, que pega um pouquinho ao norte da China, altitudes aí de 4.000 metros. O sudoeste, aqui embaixo, a gente tem a Cordilheira do Himalaia, onde tem o Monte Everest, né? Então, a maior parte da população está concentrada principalmente aqui na costa leste chinesa, próximo aqui ao Oceano Pacífico, tá bom? O interior não é tão ocupado por causa desse relevo bem acidentado. Sobre hidrografia, a gente tem dois rios principais, que é o Rio Amarelo e o Rio Azul. O Rio Amarelo é esse aqui ao norte, né? Yellow River, ele também é chamado de Huanghu, é um dos principais um dos principais rios chineses, porque ele corta grandes cidades aqui do leste, então ele abastece grandes cidades aqui do leste. E o outro, aqui embaixo, o Yangtze River, que é o azul, né? Que também é chamado de Yangtze-Kiang, também corta várias cidades importantes aqui no leste chinês, onde há grande concentração de pessoas, por isso o rio se torna um recurso natural indispensável para essas grandes cidades, tá bom? Depois eu vou mandar para vocês uma reportagem então, da Globo sobre o vale do Huanghu e do Yangtze, que vem sendo transformado, muitas cidades são construídas ao longo desses rios. A China também vem fazendo grandes hidrelétricas, porque está construindo cidade, as cidades vão precisar de energia, e aí as hidrelétricas se tornam a principal fonte de energia para essas cidades recém-construídas. Depois eu mando lá no grupo para vocês. E sobre clima e vegetação, a gente também tem aí uma grande diversidade, porque a China tem um território muito grande. Então a gente tem aí desde climas de monções, que a gente já viu quando falou de Índia, climas temperados, climas desérticos, como eu disse, mais no interior, climas tropicais também, mais a sudeste. No geral, a gente tem essa diversidade aí, tanto de clima quanto de vegetação. Lembrando sempre que esses dois conceitos, clima e vegetação, estão sempre relacionados, tá? Então, aí, clima árido, semiárido, vegetação de xerófila, de estepes, frio de montanha nas áreas montanhosas, com vegetação de montanha, que é típico, né? Clima temperado subtropical, com floresta temperada, ou caducifólia, que é aquela floresta que as plantas caem, as folhas caem no inverno, e o tropical de monções, mais aqui ao sul, com verão muito chuvoso, o inverno muito seco, que é tipicamente o clima de monção. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Vou continuar. Sobre população. A gente já falou que é o país mais populoso do mundo, mas olha esse mapinha de densidade demográfica. Como que a população está toda concentrada nesse lado aqui, mais a leste, e o interior da China é pouquíssimo ocupado, né? A gente tem aí, então, 1 bilhão 386 bilhões de pessoas. Eu falei na aula de Índia que a Índia provavelmente vai passar a população chinesa, mas eu estava lendo para dar aula e tem várias pesquisas recentes na China dizendo que a população tem crescido ainda mais nos últimos anos, né? Muito por causa da campanha de filho único que caiu em 2002, né? Que caiu muito recentemente. Até 2002, a China tinha uma política de filho único, né? Para tentar conter o aumento populacional. Então, essa política, ela limitava o número de nascimentos. Ou seja, a família poderia ter, né, a mãe e o pai poderiam ter apenas um filho por família. Se fosse na área rural, poderia ter um segundo filho e com ajuda, com subsídio aí do governo para essa segunda criança, mas só em áreas rurais. Mas isso cai por terra. Em 2002, a política já não ocorre mais dentro do território chinês, né? Teve uma outra política mais, né, oficial do governo que se opunha ao aborto e à esterilização forçada, né? Muitos políticos chineses acabaram até a, acabaram propondo essas ideias, né, de aborto de crianças ou de esterilização forçada.
A China é um país extremamente tradicional, tá? Conservador, até de certo modo, mesmo sendo socialista, comunista, é um país bem tradicional. O Oriente é uma região bem tradicional, né? China, Japão, Coreia. A meta era estabilizar a população até a metade do século XXI. A expectativa de vida é mais ou menos de 73 anos, 90% aí da população é alfabetizada, e o IDH médio é de 0,68, mais ou menos aí a posição 100 do ranking mundial. Claro que existem algumas regiões que o IDH é mais alto. A China vem se tornando um país desenvolvido, principalmente por causa do investimento em tecnologia, tá? Então, em questões sobre população, lembrando que a política do filho único não existe mais. Muita gente confunde isso, já vi várias respostas de vestibular quando corrijo simulados lá do cursinho, falando da política do filho único, que não existe mais, aí vocês acabam se confundindo com isso. Sobre as etnias, né? A China é um país diverso, etnicamente, não existe. A gente fala, é asiático, é tudo igual, né? O que é muito pejorativo, é preconceituoso, e na verdade existe uma diversidade tanto de etnias quanto de religião. O maior grupo chinês é o Han, né? Com 91% da população, mas existem vários outros grupos étnicos aí, ó, o Zhuang, 16 milhões, Manchu, 10 milhões, o Hu, 9 milhões, Miao, 8 milhões, Uyghur, 7 milhões, Ui, 7 milhões, Mongol, na parte ali do Tibete, 5 milhões, tibetano, 5 milhões, o Bui, 3 milhões, e o coreano, 2 milhões, né? A língua oficial é o mandarim, mas eles também falam outros 7 dialetos, também falam inglês, existem também um ensino de inglês e de outras línguas nas escolas muito forte, né? O chinês sai da China falando diversas línguas, isso é uma política educacional, tá bom? E sobre a religião, a maior parte é ateísta, creio que isso vem um pouquinho da tradição do Partido Comunista, né? Mas existem também boa parte da população acaba tendo esse sistema filosófico aí, que é um tipo de confucionismo, né? Confusão não. É meio que uma mistura de algumas religiões, né? Bem específica ali da China, tá? Cerca de 100 milhões de budistas também, 20 milhões de muçulmanos, principalmente mais desse lado aqui, lá no Xinjiang, 15 milhões de protestantes e 5 milhões de católicos, tá? Vira e mexe tem notícias sobre perseguição religiosa na China, embora aliás, eu não gosto muito dessas especulações, porque são especulações, a gente não tem, por causa da China ser um país muito fechado, com informações, por causa do Partido Comunista, a gente acaba não tendo informações do que realmente acontece em algumas regiões da China, né? As notícias que a gente tem são de meios de comunicação do Ocidente, e eu fico com um pé muito atrás nisso, porque o Ocidente ele costuma distorcer algumas coisas do Oriente, né? Então, assim, há indícios de que há perseguição, inclusive ONGs cristãs, evangélicas, têm levantamento de perseguição religiosa na China, na Coreia do Norte, mas, de novo, as informações que temos são sempre de meios de comunicação ocidentais. Eu fico com o pé atrás, porque a gente não sabe. Se a gente não sabe, não tem como falar, né? Embora eu acredite que pela diversidade étnica e religiosa que existe, eu não sei se eu acredito muito nessa perseguição. Talvez em algumas regiões tenha, é verdade, mas isso em qualquer lugar do mundo, não é mesmo? Existe xenofobia, existe preconceito religioso em várias partes do mundo, tá? É que acaba vindo da China, isso acaba sendo explorado um pouco pela mídia, né? Também não estou defendendo, tá, o governo chinês. Estou falando que a gente tem que tomar cuidado com essas fontes. Tranquilo? Revolução Chinesa aí, ó, parte que eu queria chegar e falar. A China, durante o século, aliás, de novo, a mesma coisa que eu falei de Japão. Existe uma cultura milenar, existem eras, né, e outros períodos tão importantes antes da Revolução dentro da China, porque são sociedades milenares no Sudeste Asiático.
mas aqui a gente vai fazer um recorte, principalmente ali no século XVII até os dias atuais, tá bom? Então, a partir do século XVII até o século XIX, a China era um importante mercado consumidor, e ofertava produtos para o Ocidente, para a Europa Ocidental, caminho das Chinas, da China, da Índia, né? Durante a colonização, a China exportava muita seda e muito chá para a Europa, principalmente para a Inglaterra, mas o comércio era muito difícil, porque na China os ocidentais, os europeus, eram considerados bárbaros, né? Povos invasores, que na verdade eram, né? A Europa invadiu o mundo todo, certo? Então, eles tinham meio que um receio de comercializar com os ocidentais. Os ingleses vão voltar para o comércio de ópio, né? O ópio, que é um derivado aí da coca, né? Da cocaína, um opioide, uma substância, como é que chama? Esqueci o nome. Não é tóxica que eu quero falar. Opioide, mas não é opioide, também quero falar. Alucinógena, isso aí, lembrei. Uma substância alucinógena ali no século XVIII. A Grã-Bretanha vai iniciar uma série de retaliações no governo chinês por causa do ópio. A China vai, no momento, barrar a exportação de ópio, e como a Inglaterra consumia muito ópio na época, que era legalizado, né, a Grã-Bretanha começa uma série de retaliações, de sanções econômicas com o governo chinês. E aí eles entram em guerra. Em 42, os britânicos, a China é derrotada pelos britânicos e a China se vê obrigada a assinar um tratado chamado de Tratado de Nanquim, e a China vai pagar uma indenização para a coroa britânica e vai ceder Hong Kong para a Inglaterra também. Então aqui começa um grande conflito que é com Hong Kong. Seguram aqui, ó. Presta atenção nesse comecinho que a gente vai voltar em Hong Kong lá para frente, tá? Então, durante essa guerra do ópio em 1842, a China perde, assina um tratado de Nanquim com a Inglaterra, paga uma indenização e também cede Hong Kong, que é uma ilhazinha no sul da China, para a Inglaterra, tá? E aí, com isso, há uma crescente influência ocidental dentro do território chinês, e isso vai provocar o surgimento e o crescimento de um sentimento nacionalista por parte do povo chinês. Tá aí a grande cagada no mundo todo, né? Quando há pressão econômica, quando há perda de guerras, normalmente as sociedades se voltam para o nacionalismo. Foi isso que aconteceu na Alemanha nazista, foi isso que aconteceu na própria Rússia e isso que vai acontecer aqui na China, né? Por causa da grande crise, da grande pressão, a sociedade se volta a um sentimento nacionalista. E aí, a gente vai ter, durante ali primeiras décadas do século XX, uma outra resistência também surgindo. Então, se forma uma resistência nacionalista e se forma também uma resistência comunista, socialista, de cunho muito ligada dos moldes do que aconteceu na União Soviética. Essa célula comunista, essa resistência comunista, era liderada pelo Mao Tse-tung, o principal ideólogo e criador aí da China moderna que a gente conhece hoje, tá? Em 1931, nacionalistas e comunistas, eles vão selar uma aliança para combater o Japão que estava invadindo, a gente viu, o Japão invadiu vários territórios ali na Ásia, principalmente para conquistar recursos minerais. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, também vai se dar o fim dessa aliança entre nacionalistas e comunistas, e aí eles vão se enfrentar numa guerra civil. A Guerra Civil Chinesa entre nacionalistas e comunistas dura no final da Segunda Guerra Mundial até 1949, quando os comunistas vão se sair vitoriosos. E aí esses rebeldes, né, essa resistência comunista lideradas pelo Mao Tse-tung, vão fundar a República Popular da China, como é que fala? Mandando os invasores, mandando essa influência europeia para fora do território chinês, tá? E vai dar também fim a quase 5.000 anos de Império Chinês que existia antes dessa China mais moderna que a gente vai conhecer agora, tá? Então, o Partido Chinês vai sair vitorioso e vai ter uma aproximação logo com a União Soviética, que era o principal país na época, também socialista, também comunista. Eles vão criar um tratado
um tratado de amizade, de aliança e de ajuda mútua entre esses países, tá? Os nacionalistas chineses, eles vão fugir para Taiwan e também para a Ilha Formosa, que também é outra ilha ali no Sudeste Asiático, tá? O novo governo chinês, agora socialista, vai adotar várias medidas, vai nacionalizar as indústrias, né, estatizar as indústrias, vai fazer uma reforma agrária. Em 55, a coletivização da agricultura, né, vai organizar todo o setor agrário chinês em cooperativas. Hoje isso ainda existe, né? Todas as terras na China são do Estado. O Estado cede as terras aos camponeses, mas todo camponês tem mesma porção de terra, né? E eles produzem, teoricamente, para o governo. Então, tudo que eles produzem, o governo compra e o governo redistribui novamente, né? É um modelo muito eficiente de reforma agrária, na verdade, o que aconteceu na China, tá? Só que esse primeiro momento do Mao Tse Tung, ele vai ser muito criticado, porque ele vai se centrar principalmente na agricultura, né, na China agrária. E a China estava perdendo espaço para as grandes potências ali pós-Segunda Guerra Mundial, que começaram a um segundo processo de reindustrialização, que começaram a ter um crescimento econômico muito forte. A própria União Soviética, os Estados Unidos aí disputando armas nucleares, corrida espacial. Então, nesse primeiro momento, o Mao Tse Tung vai sofrer várias críticas de que ele teria focado a economia muito no setor agrário e não no setor industrial, né? E aí, com esses baixos índices de desenvolvimento, ele vai criar um plano, né? Um programa de desenvolvimento que ele vai chamar de Movimento das 100 Flores, de uma liberalização interna, um crescimento econômico maior. Vai iniciar primeiro com um processo de democratização, né? Mas depois esse programa também vai se voltar e vai virar um projeto ainda mais antidemocrático, né? Um projeto muito fechadinho dentro do Partido Comunista. Em 57, a gente tem outro programa chamado Grande Salto para a Frente, onde o governo chinês vai investir subsídios, de novo, na agricultura. Esse grande salto teve resultados limitados, novamente, muito por causa da interferência da União Soviética. Inclusive, é nessa época que a China vai romper com a União Soviética. Então, aí na década de 60, houve um rompimento de relações entre a China e a União Soviética, dois dos principais países ali que faziam parte, né, do terceiro bloco, o bloco socialista, o bloco comunista, tá? Nessa época, o Mao Tse Tung vai ser afastado, né, da presidência, e ele vai retornar em 66 com um movimento conhecido como Revolução Cultural. E aí a China, durante a Revolução Cultural, vai ficar marcada por um momento de grande violência e de grande perseguição com os opositores. No esquema do que o Lenin fez na União Soviética, né, o Mao Tse Tung vai fazer isso na China também, vai perseguir vários opositores que eram contra as ideias dele, e vai também perseguir vários manifestantes contrários a essa ala do Partido Comunista liderados pelo Mao Tse Tung. Revolução Cultural. Após o retorno, o Mao Tse Tung ele vai iniciar uma política interna, mas também interna com princípios mais marxistas, mais voltados ao socialismo, ao comunismo. No final da década de 60 e 70, a China já possuía grandes avanços militares, como a bomba atômica e também o primeiro satélite artificial. Então, essa volta do Mao Tse Tung, embora com grande perseguição política e violência, o Mao Tse Tung vai conseguir dar um crescimento econômico mais pujante, mais dinâmico aí para a China. O Mao Tse Tung morre em 76, né, e aí vários outros vão assumindo até a chegada do Deng Xiaoping. Né? O Deng Xiaoping é um dos principais aí líderes chineses modernos na década de 70. Ele vai criar um processo de desmaoização, ou seja, né, tentar apagar um pouco a influência do Mao Tse Tung dentro dessa China e também modernizar um pouco a China, tá? O Xiaoping, ele vai, a mulher do Xiaoping, na verdade, né, vai ser condenada, então ele também vai perseguir as pessoas que eram a favor do Mao Tse Tung.
Tem sempre esse problema, né, em governos ditatoriais, de perseguição. Você não gosta de mim, você gosta do outro, então eu vou tentar te afastar ou te cercar o máximo que eu puder para você não me atrapalhar, tá? Foi isso que aconteceu na China. Essas medidas vão atrair para a China, inclusive na modernização, né? O Deng Xiaoping ele vai criar programas para agricultura, para indústria, para defesa e para tecnologia. E isso vai atrair muito investimento para a China, muito capital externo. E é aqui que a gente tem essa mescla do sistema socialista, centralizado no Partido Comunista, para uma necessidade de mercado, uma abertura para empresas estrangeiras e capital externo, né? Então a China colocando um pezinho no capitalismo para tentar atrair mais investimentos. Na década de 90, a China vai ampliar essa remodelação econômica, né? E vai iniciar uma alteração da estrutura política, né? Aqui a gente vai ter de novo o Partido Único Chinês comandando as relações, tá? Aqui a imagem desse painel do Deng Xiaoping, considerado aí o pai da China moderna. Na década de 70, então, esse sistema capitalista vai sendo apropriado pela China cada vez mais, embora um partido centralizado, comunista. Há uma abertura econômica, uma abertura do capital, da economia, e há uma industrialização chinesa também crescendo ano a ano, já na década de 70. Uma grande política do Deng Xiaoping é a criação das zonas econômicas especiais. O que são essas zonas? São essas áreas aqui em laranjinho, né? Essas áreas, elas vão servir para que empresas estrangeiras cheguem na China e se instalem nessas áreas. Nessas áreas a gente vai ter menos impostos, maior oferta de matéria-prima, maior oferta de fontes de energia, né? Então vai ser tudo planejado para atrair mais empresas nessas zonas econômicas especiais. Tem uma coisa muito legal desse capitalismo chinês que eu acho muito interessante, que é as empresas que se instalam na China, elas têm a obrigatoriedade de consumir todos os componentes, né, externos, todos os componentes, os fornecedores, todos os fornecedores dessas empresas estrangeiras têm que ser chineses. Então, vamos dar um exemplo. A Johnson Johnson, por exemplo, vai para a China, se instala na China, mas tudo que ela for produzir, ela tem que comprar de indústrias chinesas. Isso é muito interessante porque isso faz fomentar a indústria chinesa, né? Não é só colocar uma empresa estrangeira aqui. Essa empresa estrangeira pode vir, ela vai explorar com certeza o nosso mercado, mas tudo que ela for produzir tem que vir de fornecedores chineses. Isso acaba dinamizando mais a indústria chinesa e a economia chinesa, tá? Além de que também tem um outro processo muito legal da industrialização chinesa, que é as indústrias podem vir, elas têm durante determinado ano as suas isenções fiscais, mas, sei lá, durante 10, 20 anos, depois que isso acaba, essa indústria ela vai ser parte do governo chinês. Ela vai ser completamente estatizada, né? Claro, isso é meio drástico, acho meio radical, mas a China vem crescendo por causa disso, né? Hoje a gente tem grandes montadoras automobilísticas chinesas que foram criadas a partir disso, a partir de empresas estrangeiras que foram para a China, exploraram o mercado chinês durante algum tempo, mas essa tecnologia foi passada para o governo chinês e hoje o próprio governo chinês tem indústrias que produzem automóveis, né? É um modelo interessante aí de, vamos dizer, captação dessa tecnologia, de captação desse conhecimento para dinamizar a economia, tá bom? A gente vai ter, então, esse crescimento muito grande industrial que vai proporcionar melhores condições para a própria população chinesa, né? A China era um país agrário até 2012, né? A maior parte da população chinesa vivia no meio rural. Hoje, a maior parte da população chinesa já vive no meio urbano e essa grande captação de recursos vai servir para uma melhor redistribuição, né? Acesso à moradia, acesso à alimentação, acesso ao consumo, né? Embora seja um país fechadinho, né? É um país com grande acesso a serviços básicos, porque todo mundo tem tudo, né? Assim, ou melhor, pode não ser muita coisa, mas todo mundo tem acesso. Se todo mundo tem acesso, a gente vive numa sociedade mais igual, uma sociedade sem muita
desigualdade econômica. Embora exista, tá? Na China existe sim desigualdade econômica, principalmente ligados a donos de indústrias, a donos de empresas, tá? O que mais? Produção mineral na China. A China tem uma das maiores reservas minerais do mundo: petróleo, chumbo, fósforo, tungstênio, antimônio. Todos esses minerais aqui com nomes estranhos, eles são muito usados em componentes eletrônicos. E a China hoje é um dos maiores exportadores de componentes eletrônicos do mundo, né? Indústria pesada, de siderurgia, de equipamentos eletrônicos. A gente tem aí grandes empresas de equipamentos eletrônicos chinesas, né? A Xiaomi, né? A indústrias têxteis, automotivas, fertilizantes químicos, alimentos, telecomunicações, construção, principalmente tecnologia. A China também vem criando uma grande área de tecnologia. Pecuária, a China também tem uma grande pecuária, mas na pecuária e na agricultura, ela não consegue ser autossustentável. Por isso que a China exporta de muitos países, do Brasil, inclusive, dos Estados Unidos. A China vem exportando muito da Austrália também, tá? Então, a gente tem um setor agrícola e pecuário forte, mas que não é autossuficiente, por isso a China precisa importar de outros países. Pecuária, avina, ovina, caprina, suína, bovina, equina, equina é cavalos, tá? Camelos e búfalos. Caprinas é de cabras, ovinas são de ovelhas, tá? Não é ovo, é ovelhas. E agricultura, a China é o principal produtor de arroz do mundo, mas também planta milho, planta soja, planta cana, tabaco, batata doce, legumes e verduras. Lembrando que somente 7% do território chinês é de área agricultável, devido ao resto do território que é muito acidentado, muito alto, um relevo muito alto, muitas montanhas. Só boa parte da agricultura está localizada também aqui no Sudeste, onde estão as grandes cidades. Isso facilita também a questão do deslocamento, né? As áreas produtoras estão próximas às áreas consumidoras, tá? Aqui tem um mapinha de onde é produzido onde, cana, o verdinho, o laranjinha aqui, trigo, né? O triângulo é chá, a bolinha é milho, o outro verdinho aqui é algodão. Aqui tem um gráfico de exportações, então o que mais a China exporta, no geral, minérios, tá? E produtos agrícolas. E o que mais a China importa, em geral, é insumos, né? Combustíveis, fontes de energia também. A China acaba importando muitos insumos, produtos agrários, como eu falei. Beleza? Brasil e China. Essa relação de Brasil e China que vem ficando muito conturbada, né, nos últimos anos, devido ao, ao novo governo brasileiro, que é contra a China, o que é burrice, porque a China é a principal parceira econômica do Brasil, as maiores exportações são para a China e as maiores importações são da China, né? Então não tem para onde fugir. Ou a gente senta e conversa com a China, ou a gente tem um déficit de abastecimento de vários produtos. Inclusive, durante a pandemia, eu vi que eu estava lendo esses dias, vários insumos utilizados na indústria brasileira, chineses, estão faltando, né, por causa desse acerramento aí do Brasil com a China, tá? É o maior parceiro desde 2009, inclusive o crescimento brasileiro ali, o crescimento durante o primeiro, o segundo e ali metade do primeiro governo Dilma, né, primeiro e segundo governo Lula, metade do governo Dilma, se deve muito ao crescimento chinês, né, ao boom chinês que a gente chama, né, esse crescimento, a China chegou a crescer 12% ao ano, né, e o Brasil pegou um pouco a rabeira, né, desse crescimento chinês e acabou crescendo muito também nesse momento. Claro, depois quando o crescimento da China começou a cair, embora não tenha caído muito, o Brasil entrou aí numa crise econômica forte, né. O comércio bilateral rendeu mais de 6 bilhões de dólares em 2003 e subiu de 6 bilhões para 36 em 2009, né? Isso hoje deve ser ainda maior, deve estar aí na casa dos 50, dos 60 bilhões de dólares, tá? China e Brasil cooperam economicamente em vários projetos, ou pelo menos cooperavam, né? Não sei como estão os andamentos desses projetos hoje, provavelmente estão parados, principalmente na questão de satélites sino-brasileiros. O Brasil chegou
a lançar alguns satélites em parceria com a China, mas eu creio fortemente que isso hoje esteja parado devido à ação do governo federal, que é contra o governo chinês, tá? Também projetos de infraestrutura, embora o governo federal, de novo, tenha cada vez expulsar esses investimentos chineses no Brasil, portos, porque a China exporta muito para o Brasil, então essa mercadoria chega através de navios, né? Então a China tinha interesse de construção de portos no Brasil, construção de estradas, de gasodutos, né, para transportar gás, trens de alta velocidade, eu não lembro, não sei se vocês lembram, durante a Copa aí foi prometido o trem-bala, que sairia de São Paulo para o Rio de Janeiro, uma viagem de menos de meia hora, com investimento chinês, isso acabou nem saindo do papel, tá? Mas existem outros investimentos chineses dentro do Brasil, no setor de energia, no setor de mineração, porque o Brasil também exporta muito minério para a China, de siderurgia e de petróleo. O Brasil, as principais exportações de petróleo hoje do Brasil são para a China também, tá? Aqui a gente tem mapinhas, né, de exportações em cima, então, do Brasil para a China, né? O Brasil exporta soja. Aliás, tem um vídeo, não sei se vocês viram, do Greg News, sabe do Greg News? Tem no YouTube, tá? Greg News, sobre a China, se não me engano, chama Porco da China. É Porco da China? Acho que é. Que fala sobre essa exportação de soja para a China. Assistam, é muito bom. Minérios, então, soja, minérios, petróleo, pasta química, né? São alguns compostos químicos. É muito bom, gente. Assiste mesmo. Mostra muito bem essa exportação. E por último, frango. A gente exporta também muito frango, muito porco para a China também, tá? E aí, o que, que a gente importa da China? A gente importa principalmente produtos, aparelhos eletrônicos de telecomunicações, né? Barcos e diques prontos, televisores, né? Eu não consigo ler direito. Televisores, no geral, aparelhos econômicos, aparelhos tecnológicos, né? Tá aí a diferença. A gente exporta commodities e a gente acaba importando tecnologia, né? Radiodifusão, obrigado. Então há uma descompensação aí da balança econômica. A gente exporta produtos com baixo valor agregado e a gente acaba importando produtos com alto valor agregado, né? Há uma descompensação aí da balança econômica, tá? Deixa eu ver o que tem mais para falar. Hong Kong. Vamos voltar lá no comecinho quando eu falei. Lembram lá no começo, quando a China perdeu a guerra com o Reino Unido e teve que ceder Hong Kong para a Inglaterra? Vamos falar da questão de Hong Kong que vem voltando à tona aí. Então, Hong Kong foi tomada pelos ingleses em 42, depois do Reino Unido derrotar a China na Guerra do Ópio. Em 77, o Reino Unido vai devolver, só em 97, aí quase mais de 100 anos depois, o Reino Unido vai devolver Hong Kong para a China, mas foi acertado entre o Reino Unido e a China um acordo aí de devolução desse território. Por isso os aparelhos estão negativados, porque a balança é desigual. Aparelhos eletrônicos, você está falando? Isso. A questão eu acho que é de pirataria, né? Muitos produtos chegam no Brasil sem nota fiscal. Aí a Anatel, né, vem derrubando aparelhos piratas. Mas isso vem mudando, né? A China, eu sempre falo isso nas minhas aulas, a China começou a exportar muita coisa e tinha sempre um paradigma de, produtos chineses são ruins, né? São muito baratos, não tem qualidade nenhuma. Mas isso vem mudando, os produtos chineses estão cada vez com maior qualidade, cada vez mais tecnológicos. Hoje essa tecnologia hoje a pirataria chinesa não tem muito espaço, né? A China vem se colocando como uma grande exportadora exportadora de produtos eletrônicos, tá? Isso tá um pouquinho ultrapassado, beleza? Então foi acordado esse acordo aí com a China e com o Reino Unido. Durante 50 anos,
Hong Kong teria certa autonomia política e econômica atrelada à China, né? Então é o que a gente chama de um sistema, um país, dois sistemas, né? Hong Kong é da China, então é um país, mas existem dois sistemas. Pequim e a China continental, comandada pelo Partido Comunista, mas em Hong Kong há certa autonomia política, tá? Então, isso durante 50 anos. Então, em 77, em 47, essa concessão vai acabar e aí Hong Kong vai se tornar novamente parte da China, né? É parte da China, mas hoje tem autonomia. Em 47, essa autonomia acaba, tá? E aí, com isso, né, com esse sistema, várias manifestações vêm sendo travadas em Hong Kong, né? A população de Hong Kong, em sua maioria jovens, eles sempre falam que o governo chinês vem tentando influenciar a política dentro de Hong Kong, sendo que durante o acordo ali com o Reino Unido foi acordado essa autonomia. Só que essa autonomia vem cada vez sendo minada pelo Partido Comunista, né? Inclusive, a grande revolução, as grandes manifestações ficaram conhecidas como Revolução do Guarda-Chuva, porque, sei lá, um dia teve manifestação, estava chovendo, todo mundo foi de guarda-chuva e acabou ficando conhecido como Revolução do Guarda-Chuva. Eles usam guarda-chuva também para se proteger das bombas, né, da polícia, tá? Então acabou sendo que meio uma arma também de defesa, tá? No início de 2019, houveram muitas manifestações contra uma política de Pequim, uma lei de Pequim, na verdade, que falava que presos políticos de Hong Kong poderiam ser deportados para a China continental, ou seja, deportados para Pequim. As pessoas não gostaram, porque disseram que isso era uma repressão política, né? Na verdade, era uma desculpa para a China continental prender ativistas e prender figuras políticas de Pequim. E aí Hong Kong entrou com várias manifestações. A própria líder de Hong Kong é uma líder que foi escolhida pelo Partido Comunista, então até nisso a China vem tentando interferir dentro de Hong Kong, e é uma grande questão porque outros países, por exemplo, o próprio Reino Unido, os Estados Unidos, vem pressionando a China a não agir de forma violenta, a não agir de forma repressiva dentro de Hong Kong, porque, teoricamente, Hong Kong é uma região autônoma, né, tem essa autonomia política. Entretanto, é sempre bom lembrar, é só durante 50 anos. Então, para a China continental, Hong Kong é da China. Em 47, Hong Kong vai voltar para a China. Eu acho muito difícil ocorrer um processo de dependência de Hong Kong da China e, sei lá, em 47 isso acontecer. É muito provável que em 47 Hong Kong volte a ser um território chinês comandado pelo Partido Comunista, sem autonomia política, né, e etc, tá bom? Mas é um conflito que vem pegando aí, tá muito na mídia também, a gente sempre vira e mexe, de tempos em tempos a gente tem matéria sobre Hong Kong nos jornais, tá bom? Começa lá com a Guerra do Ópio. E aí, para fechar a aula, nesses últimos minutos, a questão aí da China nos Estados Unidos, tá? É claro que se acirrou, principalmente com a eleição do Trump, agora com o Biden, a gente não sabe como vai ser. É muito provável que ele tente resoluções mais diplomáticas, mas eu acredito que não vai cessar muito. Eu acredito que o Biden também vai ter ações muito combativas em relação ao governo chinês, embora com menos truculência do que o Trump fez, né? Isso começou então em 2018, quando os Estados Unidos vai anunciar várias tarifas, né, de painéis solares e máquinas de lavar da China. O Trump tinha uma política de tentar atrair empresas norte-americanas para os Estados Unidos de novo, né? Muitas empresas saíram dos Estados Unidos, foram para a China, isso acabou ocasionando um desemprego muito grande ali no final do governo Obama. A política do Trump era de tentar atrair investimentos, essas empresas de novo para os Estados Unidos. Ele conseguiu, de certa forma, né, por causa dessa atitude dele mais truculenta, mas aí a China vai e retalia, então foi sempre esse movimento, né?
Os Estados Unidos ia lá e taxava, a China ia lá e taxava. Os Estados Unidos ia lá e taxava, a China ia lá e taxava. Então, essa guerra comercial acabou chegando até a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que tenta, de certa forma, mediar o conflito, mas acaba não dando certo, né? A China vai ampliar a taxa de 5 a 25% aí de alguns itens dos Estados Unidos, 128 itens, produtos químicos, frutas, equipamento médico, né? Lembrando que são as duas maiores economias do mundo, né? E dois grandes parceiros econômicos. Os Estados Unidos exporta e importa muito para a China exporta e importa muito dos Estados Unidos, né? Então, isso não é benéfico para ninguém, nem para os dois, nem para o resto do mundo, que acaba, né, ficando em volta desse conflito. No começo de agosto do ano passado, o Trump vai anunciar uma tarifa de 10% sobre 300 bilhões de produtos chineses, né? É claro que acho que no começo desse ano também houve uma tentativa de acordo, isso parou um pouquinho, mas a gente ainda tem que esperar o que está para acontecer, tá? Mas essa coisa da guerra comercial, então, tem a ver com taxações de produtos e de comércio entre os dois países. O Trump tentando recuperar empresas americanas que foram para a China e a China tentando se estabelecer aí no mercado mundial, né? Como a principal potência econômica, tentando passar os Estados Unidos. Tá bom? E aí, para fechar, essa tal de guerra 2.0, Guerra Fria 2.0, que os dois vêm tentando, vem se enfrentando, né? O Trump ainda está tentando anular as eleições? Tá, mas eu li ontem, eu li hoje mesmo que ele perdeu as recontagens na própria Geórgia, no Arizona. Ele vai acabar saindo mesmo, não tem chance. Sim, ele gastou milhões de dólares tentando recontar, mas não tem como. Ele perdeu de fato e perdeu feio as eleições, né? Perdeu por uma margem de erro muito grande, tá? Guerra Fria 2.0. Além disso tudo, da guerra comercial, de Hong Kong, que acaba entrando nas negociações também, a gente tem aí a China despontando como grande produtora de tecnologia. A gente tem aí a disputa pela tecnologia 5G, né? A principal empresa hoje que tem a tecnologia 5G é a Huawei, que é chinesa, e os Estados Unidos tentam várias sanções econômicas na Huawei para a própria indústria norte-americana correr atrás dessa tecnologia. A questão ali, durante a pandemia, o Trump cancelou os vistos de muitos estudantes chineses que estudavam nos Estados Unidos, né? A China tem estudante no mundo todo, né? Esse intercâmbio cultural e educacional na China é muito grande, inclusive nos Estados Unidos, né? E aí foi uma das políticas, uma das ações do Trump para tentar barrar esse avanço chinês. O alcance do TikTok, o TikTok hoje é uma das principais plataformas aí de mídias sociais, né? E é uma plataforma chinesa. O Trump, inclusive, sofreu, né, com o TikTok, teve um comício que ele fez, e muitos TikTokers, era um comício com lugar marcado. Você tinha que entrar, pegar o seu ingresso e levar o ingresso na data do comício. Muitos TikTokers entraram, fizeram cadastro para o comício e acabaram não indo para o comício. E aí eles estavam esperando, sei lá, 50 mil pessoas, acabaram indo 2, 3 mil pessoas, né? Os TikTokers acabaram esvaziando o comício do Trump. Ele ficou bem louco com isso, né? Ele ficou muito bravo e acabou taxando também o TikTok nos Estados Unidos. Hoje o TikTok tem que vender as ações nos Estados Unidos porque tem todo aquele discurso de que o TikTok também tem espionado e dado informações relevantes para o governo chinês, já que é uma empresa chinesa, o que é uma puta teoria da conspiração, né? Não tem nada a ver. Mas aí a questão do TikTok, hoje, como grande massa, mídia social, também está dentro desse rolo. Essa corrida espacial que tem surgido entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos com a SpaceX, a China vem investindo em tecnologia espacial, inclusive a próxima estação internacional espacial vai ser uma estação chinesa, né? A China vem investindo muito em tecnologia, em foguetes, lembrando que a investimento espacial serve para investimento militar, né? É mais ou menos, olha, tá vendo, eu consegui chegar no espaço, agora eu posso colocar uma bomba nuclear aqui e mandar para você, né? Sempre uma desculpa. Mas a China vem despontando aí como uma grande potência espacial. A tensão no Mar do Sul da China, ali o Mar do Sul da China é uma rota comercial muito importante. A China ela vem tomando várias ilhas na região, justamente para
ter um domínio maior sobre essa rota comercial. Só que os países como Estados Unidos, a própria Inglaterra, países europeus, não veem isso com bons olhos, né? A China tem criado bases militares no Mar do Sul, os países têm mandado navios, porta-aviões também para a região. É uma região de maior conflito hoje. Eu vou mandar um texto para vocês sobre isso, tá? Justamente tipo, é muito pouquinho para ter uma guerra ali no Mar do Sul da China, né? A China conquistando as ilhas, construindo ilhas artificiais, colocando bases navais, e os outros países tentando repelir essas ações chinesas no Mar do Sul da China. Aqui é uma questão comercial que desponta também para uma questão mais militar. E por último, aí a questão do desenvolvimento da vacina, né? A China também vem despontando como grande potência aí dentro da medicina. Hoje, a Sinovac, que tem acordo com o governo de São Paulo, é uma das principais vacinas aí em desenvolvimento no mundo, junto com outras que são europeias, outras que são americanas também, mas a Sinovac está despontando como uma das principais pesquisas aí sobre a Covid-19, tá bom? Tudo isso está dentro desse pacotão de Guerra Fria, né? A China vem despontando como essa grande potência na tecnologia, nas mídias sociais, na internet, no setor militar e no setor de medicina. Tá bom, gente? Eu vou mandar vários links para vocês no grupo, prestem atenção lá, vou postar no Classroom também, mas no geral é isso, tá? Desculpa aí ter passado 5 minutinhos. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Vou mandar tudo no Classroom e a gente vai se falando, tá bom? Que é isso, Jane. Obrigado vocês, por participarem. Obrigado, Isabela. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Bom final de semana. Até.